Naquela noite, Hannibal Lecter jantou desacompanhado, mas não se sentia sozinho. Ele acabara de adentrar o longo inverno de seu coração. E lá, Hannibal dormia profundamente, não sendo mais visitado em sonhos, como os humanos costumam ser. Este, para mim, é o final da história Hannibal, a origem do mal, mas também há outro final, o final do epílogo, quando ele já se encontra nos Estados Unidos e vai ao Canadá coletar uma cabeça. Aliás, esses momentos estiveram na adaptação cinematográfica. O outro final seria esse, também muito bonito e simples, mas que mostra bem como a natureza de Hannibal se tornou vazia para o ser humano, para as pessoas que estão à sua volta. E o que não fosse culinária e arte era algo totalmente fora do seu mundo. Quando ele retorna aos Estados Unidos do Canadá, de trem, é dito que, com o trem em velocidade crescente, sua janela clareou e Hannibal Lecter contemplou as estrelas. Eu cito isso aqui sem dar spoiler do romance, tampouco do filme, mas o que mostra isso aqui? Mostra uma pessoa formada, uma pessoa que chegou à sua formação quase que em definitivo, após uma longa jornada, após uma formação. É que Hannibal, A Origem do Mal, do Thomas Harris, é um romance de formação. No cinema, na adaptação para o cinema, ficou algo muito brusco, como é de ser, A infância do Hannibal foi algo muito abrupta ali mostrada. E aqui não. Neste romance, a gente tem um pouco mais do seu desenvolvimento enquanto criança, enquanto pré-adolescente, da influência do professor Jakov na sua formação intelectual e como esse professor o estimulou na criação de palácios mentais para que ele pudesse organizar seus pensamentos e ali pudesse habitar em momentos de segurança, tristeza e melancolia. Tanto que em O Silêncio dos Inocentes, Hannibal está preso há 8 anos. Como ele consegue fazer isso, se manter são preso dentro de um porão, é justamente transitando por aquele palácio mental que ele criou aqui, justamente na infância, graças a esse professor que acaba sendo assassinado. Em A Origem do Mal, nós temos a família Lecter, o pai, a mãe, o Hannibal e sua irmã Misha. Então está havendo a ofensiva alemã em direção à Rússia e os russos estão contra-atacando. Então a família precisa sair do castelo da família e ir para uma casa de caça, pelo menos por um tempo. Só que nesse trajeto todo acaba acontecendo um grande evento de embate entre um tanque alemão e um bombardeiro russo, o que leva à morte de praticamente todas as pessoas, exceto do Hannibal e da Misha, sua irmãzinha pequena. E para piorar, a casa ela é assaltada por oportunistas lituanos, que estão ali aproveitando o momento para se dar bem na guerra, principalmente saqueando espólios de guerra, pedras preciosas e principalmente obras de arte de famílias ricas que viviam por ali, como era o caso da família do Hannibal Lecter. Antes de eu seguir adiante, falando sobre este romance, gosto de destacar que meu primeiro contato com este vilão magnífico foi aqui, em O Silêncio dos Inocentes, no cinema, no filme do Jonathan Demme, filme espetacular, com Anthony Hopkins, Jodie Foster, Ted Levine, filme maravilhoso, Tanto que poucos filmes desse gênero foram agraciados com tantas premiações importantes do Oscar. Melhor ator, melhor atriz, melhor direção, melhor filme. E O Silêncio dos Inocentes conseguiu isso na época em que o Oscar significava alguma coisa. Então logo tive contato com o filme, passado o tempo, procurei o livro para ler e fui entendendo este universo do Thomas Harris sobre o Hannibal Lecter. Ele iniciou tudo com o Dragão Vermelho, passou depois para cá, O Silêncio dos Inocentes, e depois escreveu Hannibal. Seria uma trilogia, tudo adaptado para o cinema.
Muito tempo após, ele deu à luz essa prequela, algo meio escrito a toque de caixa, já no intuito de, ao escrever o livro e escrevendo concomitantemente o roteiro para o filme, que saiu imediatamente no ano seguinte ao lançamento deste livro. O interessante no meio de tudo isso é que Dragão Vermelho teve uma versão, uma nova adaptação com o Anthony Hopkins, o Edward Norton, um filme que ficou esquisito, mas há muito tempo, antes mesmo da gravação da adaptação de O Silêncio dos Inocentes, Dragão Vermelho teve uma ótima adaptação para o cinema por Michael Mann, acho Michael Mann, salvo engano, o diretor, com o Brian Cox interpretando Hannibal Lecter. E que filme maravilhoso, cara. Aquele filme é muito superior ao filme Dragão Vermelho, pelo menos, na minha opinião. Então a sequência no cinema ficou mais ou menos assim. Tivemos 2 filmes baseados em Dragão Vermelho, um com o Brian Cox no papel principal, no papel de protagonista, e o segundo com o Anthony Hopkins, após o sucesso de O Silêncio dos Inocentes, e depois o livro Hannibal, que teve uma adaptação para o cinema, onde a Jodie Foster não quis participar, no papel de Clarice Starling, e chamaram ali a Julianne Moore, e acabou ficando muito bem. Eu acho que ninguém sentiu muita falta dos arrobos egocêntricos da Jodie Foster em não querer participar do filme. E veio, né, então, depois o filme Hannibal Origem do Mal, e posteriormente aquela série em 3 temporadas do Brian Fuller, uma série muito boa com Mads Mikkelsen interpretando Hannibal, o canibal. Eu achei muito bacaninha, cara. Os primeiros episódios são meio chatos, mas depois a série encontrou seu modo de seguir, né? Seu moto, sua maneira de prosseguir, acabou ficando algo bom. Pareceu ali terminar meio abruptamente, né? Com o Will e o Hannibal caindo de um penhasco, mas até isso eu achei bacana. Deram fim, talvez, à série com a morte abrupta dos dois, uma coisa meio até Sherlock Holmes, né? Professor Moriarty, ali em um embate nas cataratas, e foi isso que fizeram com Hannibal. Mas enfim, vamos voltar ao que importa, né? Para não me perder. Quem tiver interesse em uma resenha escrita deste livrinho aqui e sua comparação com a obra cinematográfica, eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode conferir isso lá no blog. Tem algumas curiosidades, como por exemplo, que o Hannibal possui uma polidactilia na mão esquerda. Ele tem 6 dedos na mão esquerda. No final desta obra aqui, ele foge para o Brasil. É bem interessante isso. Vai passar um tempo no Rio de Janeiro, desfrutando da comida carioca e tantas outras coisinhas. Ou seja, quem tiver interesse, link aí na descrição. Mas vamos aqui. Então, a gente conhece o pequeno Hannibal e sua irmã Misha. Possuía um pai muito legal, muito gentil, muito bacana. Uma mãe culta, também muito dedicada aos filhos. Eles possuem um grande poder aquisitivo, moram em um castelo. Está havendo uma ofensiva alemã, a Operação Barbarossa, em direção à Rússia. Os russos estão revidando. E no meio de tudo isso temos os lituanos, os locais que estão querendo tirar proveito de alguma forma. Tudo dá errado quando há esse acidente entre o tanque e um planador bombardeiro. Praticamente todo mundo morre, exceto Hannibal e Misha, e eles têm que conviver nessa cabana durante o inverno, sem comida, apenas com esses mercenários. Então fica claro que, em busca de carne, né, os mercenários tinham as opções de matar as 2 crianças para se alimentarem, e acabaram optando logo pela Misha. Só que aqui é dito que isso não é para salvar o Hannibal. No filme fica parecendo também que o Hannibal se salva com o consumo da carne da Misha. Mas não, cedo ou tarde ele seria o próximo, porque no momento não era interessante. Ela estava mais fraca, ficando mais magra, então ela seria mais propensa, né, mais interessante de ter a vida ceifada para alimentar a todos, até mesmo ao Hannibal, para que ele, estando um pouco melhor também de saúde, ele seria o próximo prato
do cardápio. Só que, obviamente, isso não vai adiante. Os soviéticos chegam, se apropriam do castelo da família Lecter. O Hannibal fica institucionalizado com os russos, até que o seu tio, Robert Lecter, o leva para a França, onde ele conhece a Lady Murasaki, esposa de seu tio, uma japonesa, por quem ele acaba se apaixonando, se devotando bastante por ela, ainda mais após a morte de seu tio por infarto. E logo nos primeiros momentos do romance desse Hannibal, já aos 13 anos de idade, nós começamos a perceber seu interesse por canibalismo, quando diante de uma ofensa em uma feira livre, de um pescador, um vendedor de peixe, a Lady Murasaki, o Hannibal vai ali se vingar, decepa a cabeça do cidadão, corta as suas bochechas para comê-las. Quase sempre ele gosta de comer bochechas por meio de brochete. Brochete seria o famoso espetinho, né? Você coloca um pouquinho de carne, cogumelos, alguns legumes e faz ali um espetinho. E é assim que o Hannibal começa sua jornada de canibalismo. No seu encalço há o Popil, que é um inspetor francês que tenta ser amigo do Hannibal, mas é uma amizade meio esquisita, porque na verdade o inspetor também está muito interessado na Lady Murasaki, na viúva. E ele é um inspetor que nos deixa a desejar quanto ao seu caráter, porque ele está perseguindo criminosos de guerra, pessoas franceses que apoiaram o nazismo durante o período dos nazistas na França, mas de certa forma ele mesmo que apoiou a uma passagem onde vai haver a decapitação de um apoiador do regime nazista na França. E antes de morrer, esse nazista ele tem uma pergunta a fazer ao Popil. O Popil quer saber muito sobre crianças, né? 2 crianças que foram colocadas num caminhão e que sumiram, possivelmente sendo levadas para um campo de extermínio fora da França. E essa pessoa que será morta, ela tem o Hannibal ali de testemunha, porque o Hannibal já é estudante de medicina local e ele pega os corpos para levar à universidade para dissecação e estudos. E o que está para ser executado, o personagem, ele faz uma pergunta ao Popil. Popil, sim, pode perguntar. Ele diz: quando os nazistas jogaram as crianças nos caminhões, onde estava a polícia? E o Popil foge dessa pergunta. Então, mais à frente, como forma de provocação, o Popil quer provocar um pouco o Hannibal, porque ele quer prender o Hannibal, já por alguns assassinatos que ele atribui ao Hannibal. Ele associa o Louis, que é o decapitado, ao Lecter. E ele diz: o que mais você e Louis têm em comum? E o Hannibal responde: a curiosidade sobre onde estava a polícia quando os nazistas jogaram as crianças nos caminhões. Eis o que temos em comum. Mas não que o Hannibal ele seja interessado em geopolítica, em nazifascismo, em eixo, em aliados. Com o tempo ele vai se tornando uma pessoa extremamente vazia de viés ideológico. Ele se interessa pela história, ele se interessa pelo movimento humano, ele se interessa pela arte, ele se interessa pela culinária, que possa eventualmente ter surgido em um momento como esse de guerra, mas ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais vazia de interesse sobre a vida mundana, por assim dizer, da maioria das pessoas. É por isso que eu comecei este vídeo narrando um Hannibal já amadurecido e vazio no restaurante. Vazio, totalmente diferente dos outros homens, que nem sequer sonha como os outros homens. Ele é uma pessoa que se torna destituída totalmente de ideologias, crenças sociais e até mesmo o amor. Ele conhece o amor com a Lady Murasaki, aqui em A Origem do Mal. Ele se apaixona por ela quando ele tinha 13 anos de idade. Ela o deixa ao final, volta para o Japão porque percebe que não seria interessante estar ao lado dele. E ele aparentemente se mantém vazio quanto ao amor durante todo este tempo e só reacende essa centelha de amor quando ele conhece a Clarice Starling, a qual no final de Hannibal há uma diferença muito grande, né? No cinema há um distanciamento muito grande entre Hannibal e Clarice, só que na obra escrita não. Na obra escrita ela acaba meio que
que cedendo aos ímpetos, aos galanteios do Hannibal, e percebe que a vida, a forma dele viver no mundo em que ele se encontra, talvez seja a melhor forma de seguir adiante. Até porque ela se viu esnobada e traída pelo FBI, em antros de corrupção, desacreditada e perseguida. Então meio que caiu a ficha que o Hannibal jogava para ela, né? Olha, o FBI não tem nada a te oferecer. Então foram realmente apenas duas grandes mulheres que passaram em sua vida. A Lady Murasaki e a Clarice Starling. Na série do Bryan Fuller, Hannibal, em 3 temporadas, na terceira temporada há uma japonesa, a Shion, que cuida da casa Lecter, né, da mansão Lecter na Lituânia. E ela não foi um caso amoroso do Hannibal, muito pelo contrário. A explicação para aquela personagem se encontra aqui. Ela era uma pupila de Lady Murasaki e foi ao Japão, retornou ao Japão para se casar. Então eles acolheram ali na série enquanto uma personagem do conjunto de obras do Thomas Harris para ficar cuidando do castelo de Lecter e manter ali um prisioneiro, um dos homens que teriam matado e devorado a Misha, irmã do Hannibal. Ela não queria que o Hannibal o matasse, mas se comprometeu a mantê-lo vivo, alimentado, para que não houvesse mais esse último assassinato. Só que o tempo mostra depois que ela acaba criando uma grande devoção pelo Hannibal, né? No decorrer da série, a gente começa a ver isso. Ou seja, a Shion, aquela personagem da série, ela é mostrada aqui e foi utilizada lá naquele momento. Outro trecho que eu destaquei aqui sobre o vazio do Lecter, como ele vai se tornando vazio de qualquer forma de crença quando ele reencontra a banheira de cobre onde Misha tomava banho e depois se tornou ali a panela onde ela foi cozida. Ele prepara os ossos dela, coloca flores, faz uma cova e a enterra finalmente, já após uma certa idade. E ele diz isso para si mesmo e para a irmã: Misha, retiramos conforto da não existência de Deus, de sabermos que não estamos escravizados ao céu, servindo de capacho pela eternidade afora. O que você tem é melhor que o paraíso. É o abençoado esquecimento. Sinto sua falta todos os dias. Ou seja, é um Hannibal que se mostra para a gente destituído de qualquer crença. Ele não crê nos homens, ele não crê em ideologias, ele não crê em sistemas políticos, ele não crê mais sequer em Deus ou na promessa do paraíso, apenas na possibilidade de esquecimento, e que apenas que enquanto aqui vive ele desfrute de boas coisas que temos no mundo, né? Aquela coisa meio que de Hemingway. O mundo é um bom lugar para viver e vale a pena lutar por ele. No caso do Hannibal, ele não está lutando por ninguém, né? Está lutando mais ou menos por sua barriguinha cheia, por suas viagens, por acesso a livros onde ele pode ampliar a sua cultura e elaborar as suas pesquisas. Enfim, nesta jornada de Hannibal, a origem do mal, Hannibal Rising, ele irá enfrentar um a um todos aqueles mercenários que adentraram na cabana de caça e ceifaram a vida de sua irmã, alimentando a si mesmos com a carne dela e alimentando também ao próprio Lecter, né? Não para salvar a sua vida, isso fica aqui bem claro em um determinado momento entre linhas, não, porque é a forma de manter o Lecter também vivo, para que se faltar comida por mais tempo, ele seria o próximo a ser ceifado, né? E servido como alimento. A adaptação para o cinema foi muito fiel ao livro, creio que porque enquanto o Thomas Harris escrevia o romance, ele escrevia também ali o roteiro, então ficou muito fiel mesmo. Era o livro que faltava para eu ler da tetralogia, quadrilogia Hannibal, porque eu já havia lido, comecei por aqui, O Silêncio dos Inocentes, depois parti para Dragão Vermelho, depois para Hannibal e finalmente isso aqui. Os demais volumes eu li no meio eletrônico, no meio digital gratuito, em EPUB, mas eu vi que lançaram um box com as 3 primeiras obras. Eu acho que eu compraria, não sei, que vem com Dragão Vermelho,
O Silêncio dos Inocentes e Hannibal. Poderiam ter colocado tudo em um box, né? Mas colocaram em um meio box, é uma luva na verdade, uma meia caixa, de um material muito vagabundo. Isso me desinteressou um pouco de comprar para ter na minha estante essa trilogia. Enfim, quem sabe talvez mais à frente, né? Esta editora aqui é a Dark Side, que não faz nada de extraordinário. O que ela faz é colocar uma capa dura, com projeto editorial mais ou menos, fontes generosas e um papel bom para a leitura. Mas no mercado editorial capenga que nós possuímos, algo assim da Dark Side, cara, é muito, muito bem-vindo. Porque se você pegar, por exemplo, essas brochuras da Record, são horríveis. Olha para isso, cara. Ler dessa forma aqui é um suplício. As letras uma em cima da outra, pouco espaçamento, quase nada de margem. Eu não tenho mais saúde visual para encarar algo dessa forma. Um detalhe para as ilustrações utilizadas. Utilizaram William Blake, suas ilustrações aqui. E é muito bom terem utilizado Blake, porque Blake tem muito a ver com Hannibal quando a gente se recorda de Dragão Vermelho. Tem uma relação muito grande na mitologia de Hannibal. Então acabou ficando um trabalho bacaninha, né? Bem melhor do que isso aqui, de se utilizar pôster de cinema em capa de livro, uma coisa que a editora Record sempre gostou de fazer, como já mostrei aqui com O Homem Misterioso, por exemplo. Falando em Homem Misterioso, quando eu resenhei aquela obra escrita e falei da adaptação para o cinema, o filme com George Clooney, eu mostrei como muitas vezes o autor ele se subverte, né? Ele subverte sua obra escrita para o cinema. Ele deixa de continuar algo como ele escrevia, porque agora ele tem que continuar como ficou melhor no cinema. Por exemplo, o Hannibal possui a sua polidactilia. Isso não é mais citado. Eles preferiram esquecer em um determinado momento. Tanto no romance Hannibal, escrito, quanto em Hannibal Origem do Mal, preferiram esquecer a polidactilia. Isso é muito comum de ocorrer, né? Em Um Homem Misterioso, que recebeu o título de O Americano, aí você vê como se a coisa muda, né? Porque a identidade, a origem do cara é incerta, ninguém sabe sua nacionalidade, então por que ficou como o americano? Porque alguém em Hollywood quis assim. A gente viu isso, por exemplo, em Forrest Gump. A continuação literária de Gump seguiu a continuação do cinema. O primeiro romance de Forrest Gump termina de uma forma totalmente diversa da do cinema. Mas o segundo livro, com Forrest, continua não de onde o autor parou em sua obra escrita, mas sim de onde se parou na obra cinematográfica. Com Rambo, nós também vimos isso. Eu tenho um Rambo aqui resenhado, do David Morrell. O Rambo, ele morre. No primeiro romance, ele é um psicopata. O xerife Bell é um homem honrado e digno. E o Trautmann vai ali para matar o Rambo, para caçar o Rambo que precisa ser morto. E isso é feito, né? Arrancou uma parte lá da cabeça do Rambo. Mas o David Morrell preferiu continuar escrevendo algumas coisas do Rambo, como se o Rambo tivesse sobrevivido no filme, na adaptação cinematográfica feita pelo Stallone, estrelada pelo Stallone, né? O Stallone também é um ótimo escritor. Ele fez um roteiro muito bom para Rock, roteiro maravilhoso, né? O roteiro de Rambo também, fantástico. Ou seja, o autor ele prefere continuar seus trabalhos a partir do cinema do que a partir do que ele vinha escrevendo. E a gente também vê um pouco disso aqui com o Thomas Harris. E eu não os critico, não os julgo, né? Eles precisam ganhar dinheiro, pagar contas e manter suas boas vidas tentando sobreviver de escrita, que é algo muito difícil. Enfim, tá aí, dica de leitura, todos os livros com Hannibal, escritos pelo Thomas Harris, e Hannibal Origem do Mal, que parece um livro, a princípio, mal escrito, meio que a toque de caixa, só que vai conseguir nos conquistar no decorrer da trama. E chegamos ao final da leitura com uma sensação de tempo bem aproveitado. Por isso que eu achei interessante
trazer essa resenha para cá, essa indicação deste livro, A Origem do Mal, Hannibal Rising. Bem, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.